Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 13 do livro do Êxodo tem início dando continuidade às leis relativas à Páscoa que o capítulo 12 vinha descrevendo. Diz assim no seu início: O Senhor disse a Moisés: Tu me consagrarás todo o primogênito entre os israelitas, tanto homem como animal, ele será meu. Consagrarás todo o primogênito. Consagrar vem do latim sacrum facere, que significa fazer sagrado. Então, consagrar todo o primogênito a Deus significa fazer sagrado a estes primogênitos, entregando-os inteiramente a Deus. Logo, para entregar a Deus se supõe o sacrifício nessa vida. Tanto assim que o animal era degolado e depois de degolado, consumido pelo fogo, a fim de que a sua fumaça subisse como um agradável odor até Deus. A ideia então é que para ser consagrado a Deus, seja necessário o sacrifício da sua vida neste mundo. Assim, a consagração dos primogênitos se relaciona também com a oferta das primícias, ou seja, da mesma forma como os primeiros frutos, isso nós veremos, são oferecidos a Deus por se supor que sejam os melhores, os primeiros filhos de homens e animais também pertenceriam a Deus, porque seriam como que o fruto melhor da sua virilidade. Aduz ao sacrifício humano praticado pelos povos pagãos aos seus deuses, como nós vemos, por exemplo, lá no livro do Gênesis, capítulo 22, com o sacrifício de Isaque, onde Deus reverte aquele costume dos povos pagãos. O texto presente vincula o rito da consagração ao êxodo, isto é, a saída do povo do Egito, da escravidão em que vivia. Assim, Yahvé preservou do extermínio os primogênitos, porque, lembre-se, o anjo exterminador passou, e nas casas dos egípcios, que não tinham então a marca do sangue nas portas, os seus primogênitos foram mortos. E os primogênitos dos hebreus não foram mortos, porque a casa trazia a marca do sangue em sua porta. Assim, Deus preservou do extermínio os primogênitos dos hebreus. E agora, ele como que reclama para si estes mesmos primogênitos. Porém, como vamos ver, permite o resgate, isto é, que suas vidas não sejam sacrificadas, para que lhe pertençam inteiramente. Conservareis, Moisés disse ao povo, conservareis a memória deste dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. Não comereis pão fermentado. Vós saís hoje do Egito, no mês das espigas. No mês das espigas, isto é, na primavera, quando a colheita dos grãos estava acontecendo. Assim, pois, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, observarás este rito neste mês. Durante 7 dias, a semana dos ázimos, comerás pães sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa em honra do Senhor. Serão comidos pães sem fermento durante 7 dias. Não se verão em tua casa, em toda a extensão do território, nem pães fermentados, nem fermento. Aquele rito doméstico do qual já falei, que os pais brincavam com os filhos para jogar fora, durante a semana dos ázimos, todo vestígio de fermento que houvesse na casa. Explicarás então ao teu filho,
Isto é em memória do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Explicarás, porque o rito não é uma simples brincadeira, tem um sentido, e as crianças precisam entender qual o sentido. A libertação que o Senhor deu ao seu povo da escravidão. Assim, não devem contentar-se apenas em executar o rito, hão de compreender seu sentido, de modo que se traduza na vida, que ganhe sentido histórico. Deus libertou o povo que Ele escolheu para si da escravidão do Egito, e que ganhe um sentido histórico no presente, traduzindo para a vida. Hoje eu faço parte deste povo, por isso tiro o fermento de minha casa. E continua o autor sagrado: será isso para ti como um sinal sobre a tua mão, como uma marca entre os teus olhos, a fim de que tenhas na boca a lei do Senhor, porque foi graças à sua poderosa mão que o Senhor te fez sair do Egito. Observarás a cada ano esta prescrição no tempo prescrito. Então, a Páscoa e este rito de tirar todo o fermento da casa durante a semana dos ázimos será vivamente recordado, ao ponto de ter um caráter corpóreo. Por isso, as referências à mão, porque a mão executa as obras. Os lábios, porque os lábios pronunciam aquilo que Deus realizou, declaram, explicam aos infantes. E a fronte, isto é, entre os olhos, porque a face declara quem é, declara aquele que está manifestando na sua própria vida a libertação histórica que Deus conquistou para seu povo e, consequentemente, para ele também. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como Ele jurou a ti e a teus pais, e te houver dado essa terra, consagrarás ao Senhor todo o primogênito. Lembre do sentido sacrificial de consagração. Mesmo os primogênitos de teus animais, os machos serão do Senhor. Entretanto, resgatarás com um cordeiro todo o primogênito do jumento, do contrário, lhe quebrarás a nuca. Todo o primogênito dos homens, entre teus filhos, o resgatarás igualmente. Resgatarás com um cordeiro. Você deve se lembrar que as famílias mais pobres, não podendo oferecer um cordeiro pelo seu primogênito, poderiam no lugar oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como aconteceu com a família de Nazaré, que foi ao templo oferecer o resgate por Jesus, o filho primogênito, e ofereceu lá 2 rolinhas, até porque as rolinhas, os pombinhos, poderiam ser capturados com arapuca, se a família não tivesse mesmo condições nem de comprá-los. Quebrarás a nuca apenas o jumento, do filho evidentemente não, apenas do primogênito do jumento, se não pagar por ele o resgate. Mas, em se tratando de vida humana, será obrigatório o resgate. Por quê? Porque o sacrifício de fazer-se sagrado ou de fazer sagrado significa espiritualmente morrer para este mundo. Em se tratando do animal, não é, do jumento, o resgate é permitido porque se trata de um animal útil aos judeus, útil ao transporte e útil também ao trabalho no campo. E quando o teu filho te perguntar um dia, o que é isso? O que isso significa? Lhe dirás, é que o Senhor nos tirou do Egito com sua mão poderosa da casa da servidão. Está vendo? Todos os ritos realizados devem trazer uma catequese,
Teu filho vai te perguntar por que isso acontece, e você lhe dirá: porque com mão forte o Senhor nos tirou da escravidão do Egito. E como o Faraó se obstinasse em não nos deixar partir, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde os primogênitos dos homens até os dos animais. Eis porque sacrifico ao Senhor todos os primogênitos machos dos animais, e devo resgatar todo o primogênito entre os meus filhos. O motivo do resgate, então, é esse: porque Deus reclama para si os primogênitos, uma vez que os preservou do extermínio por ocasião da libertação, da noite em que celebravam a Páscoa. Isso será como um sinal sobre a tua mão e como uma marca entre teus olhos, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor nos tirou do Egito. E enfim, começam as primeiras etapas da libertação do povo, depois de toda essa descrição do rito litúrgico seguido de sua catequese. Tendo Faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, o mais curto, pois disse: talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. A saída do Egito, lembre-se, o povo estava em Gessém, então na terra fronteiriça. A saída do Egito deveria corresponder imediatamente à entrada na Palestina, por um caminho que duraria no máximo 7 dias, porque, como Gessém fazia fronteira com a Palestina, era a cidade fronteiriça do Egito, 7 dias de caminho seria o suficiente para estar na Palestina, porém, na terra prometida. Porém, Deus faz com que o povo tome um caminho mais longo, e este caminho mais longo tem um objetivo: assegurar a perseverança do povo e também purificar este povo de tudo aquilo que havia assimilado como ritos contrários à fé no Deus único de Israel, enquanto viveram ali na sua escravidão. Por isso, talvez, o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto, para o lado do Mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Moisés levou os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Primeiro, no versículo 18 diz que o povo saiu em boa ordem. Então, está como que dizendo que saiu bem armado, como esquadrões ou grupos militares, de 50 homens aproximadamente, como se tratasse de um desfile, de um cortejo militar, daquele exército que venceu o seu inimigo e sai do meio do seu inimigo, como que humilhando o seu inimigo com a glória da sua vitória. Depois, o versículo 19 fala a respeito dos ossos de José, que são levados por este povo para a terra prometida. Por quê? Porque, ainda que em seus restos mortais, José tem que reunir-se com seus pais, para que assim toda a linhagem patriarcal volte à terra prometida e dela tome posse, mesmo depois da morte. Já que não pode tomar posse em vida, então seus restos mortais o fazem, por isso os ossos são levados. Isso quer dizer o quê? Que a terra do eterno descanso, a terra que corre leite e mel, não é o Egito, onde José foi o segundo homem abaixo apenas de Faraó, mas a terra prometida,
A terra do eterno descanso é Israel, é a Palestina, que Deus dá a seu povo. Tendo partido de Sucote, acamparam em Etã, na extremidade do deserto. O Senhor ia adiante deles. Preste atenção nessa informação agora. De dia, numa coluna de nuvens para guiá-lo pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvens deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Quando o povo começou a sair do Egito, o que aconteceu? Moisés estava à dianteira, como você deve se lembrar, e Deus na retaguarda. Agora, no momento crucial desta libertação, Deus toma a dianteira, numa coluna, numa manifestação teofânica então, numa coluna de nuvens durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite. O que é esta coluna de nuvem, esta coluna de fogo? É um sinal em meio ao deserto. Pense comigo, no deserto não há caminhos que possam ser seguidos, então não há referências. Assim, essas colunas são como que o sinal que indica o caminho a ser percorrido ali no deserto. Significa, é claro, a presença constante de Deus junto ao seu povo, que não apenas está junto com o seu povo, mas o guia pelo deserto. De dia, a coluna era de nuvens, assim poupava o povo do calor do sol do deserto. E de noite, a coluna era de fogo, aquecendo o povo em meio ao frio do deserto e também iluminando por onde ele percorreria. Isso para nós cristãos tem um significado muito especial quando celebramos a Páscoa. Você deve se lembrar que a celebração da Vigília Pascal começa tradicionalmente fora da igreja, onde há o acendimento e a preparação do Círio Pascal. Depois se adentra a igreja com a luz de Cristo que ilumina aquele Círio Pascal. Qual o formato da vela grande que é o Círio Pascal? O formato de uma coluna. Assim, somos guiados enquanto cristãos, em meio à noite das trevas deste mundo, pela luz reluzente do Cristo ressuscitado, significada naquela coluna de fogo que é o Círio Pascal. E somos por ele introduzidos, não na terra prometida, mas na sua igreja, que será a Jerusalém Celeste, onde viveremos eternamente juntos de nosso Deus, num lugar onde já não haverá mais choro nem ranger de dentes. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 14 do livro do Êxodo. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.